Boa noite, alunos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu quero aqui agradecer a vocês que têm se esforçado para acompanhar as nossas aulas, né, via internet, YouTube. Né? Na internet nós estamos no YouTube, no Facebook, WhatsApp. Esse é um meio que nós encontramos de alcançar vocês com as nossas aulas, né? Eu quero aqui cumprimentar os alunos do terceiro ano B, terceiro ano C, a EJA, segunda etapa do noturno, né? Aquele abraço. Pessoal, nós vamos continuar nossa aula de redação. Vamos tratar, nesse momento, do texto dissertativo. E eu trouxe aqui um esquema para trabalhar com vocês, né? Quero lembrar vocês que nós estamos num momento ainda crítico dessa virose, né, desse vírus que tem ceifado, tem levado a vida de muitas pessoas. Eu quero que vocês compreendam o que as autoridades têm pedido, né, para ficar em casa, para tomar cuidado. Tomem cuidado, gente. Saiam apenas se houver necessidade. Se tiver que sair, levem, usem máscara, higienize as mãos de vocês com álcool em gel. Então, façam a parte de vocês para que você não possa contrair esse vírus ou transmitir para outra pessoa da sua família, né? Recentemente, nós já tivemos 2 mortes aqui em Estreito, né? Temos aí os dados estatísticos, acompanhamos todas as semanas, todos os dias da semana, claro, né? E é preocupante a situação da saúde pública no nosso país, né? Eu recentemente perdi um amigo, um irmão, né? um pai praticamente, que foi o pastor Mauro, faleceu ontem, 10 horas da manhã, e ele tinha sido acometido por esse vírus, né? O Covid. Então, esse vírus, agora ele passou a criar uma identidade, ele tem uma identidade. Né? Ele começou a ter rosto para as pessoas aqui de Estreito, né? Então, essa identidade, que identidade é essa? As pessoas que nós conhecemos. Enquanto as pessoas estavam morrendo na China, em outros países, é claro, a gente fica comovido com a situação, mas quando bate na porta da gente, né, quando morre um amigo, um irmão, um conhecido, aí sim, aí o vírus começa a ter nomes agora aqui em Estreito, né? Então, tomem cuidado, se cuidem, entendeu? Então, vamos tratar do nosso assunto importante, né? Eu trouxe um esquema hoje aqui, um esquema importante para a redação, para que a gente possa estudar hoje, né? Então, essa aula está destinada aos alunos do terceiro ano e dos alunos da EJA, certo? Então, vamos começar aqui. Eu sou o professor Dário Jorge, né? Todos conhecem. Então, vamos lá. Primeiro slide. A redação do Enem. A redação do Enem, ela é composta por 4 partes importantes. O primeiro delas é o tema, depois a tese ou teses, né? Depois os argumentos e, por último, a proposta de intervenção. Então, esse é mais ou menos o esquema da redação do Enem, tá certo? Partes da redação. Pessoal, primeiro eu quero falar para vocês a respeito, né, da quantidade de linhas que nós devemos utilizar, certo? A redação do Enem, ela deverá ter no máximo 30 linhas, e ela terá as seguintes partes. Quais são elas? Introdução, a introdução logo no primeiro parágrafo, né? Depois, o desenvolvimento. O desenvolvimento é composto por 3 parágrafos, tá? Se eu vou usar 3 frases tese, para cada frase tese, eu vou usar um parágrafo, né? Eu vou desenvolver aquela frase tese e vou
desenvolver o parágrafo. Por último, temos a conclusão, certo? O texto deverá ter 5 parágrafos, né? Uma redação bem organizada, ela tem 5 parágrafos, certo? Muito bem. O texto exigido, a redação exigida na prova do Enem é o texto dissertativo argumentativo, certo? Lá na primeira aula eu já disse para vocês o que é um texto dissertativo, conceituamos o que é o texto dissertativo e agora nós vamos montar o esquema. Primeiro vem a introdução. Começar o texto dissertativo, muitas pessoas têm dificuldade em começar um texto dissertativo, gente. O que é que eu devo fazer na minha introdução? Primeiro eu faço um breve comentário sobre o assunto, né? Sobre o tema. E aí eu faço esse breve comentário e vou inserir ali na minha introdução 3 frases teses, na ordem que eu achar necessário. Tá? E aí, um pouco mais na frente, eu vou dizer, eu vou explicar para vocês o que são essas frases teses, né? Muito bem. O desenvolvimento. No desenvolvimento é onde eu vou argumentar sobre as frases tese. Na mesma ordem que elas vão aparecer lá na introdução, se elas forem colocadas na introdução, eu vou apresentar fatos, dados estatísticos, elementos históricos, né? Exemplos, tudo isso para convencer o meu leitor do meu argumento, da minha tese a respeito do assunto, né? Esses elementos, eles visam comprovar as teses propostas nos 3 parágrafos, tá? Que elementos são esses? Os elementos históricos, os dados estatísticos, eles vêm para validar a minha tese, né? Ou as minhas teses. Na conclusão, o que eu faço na conclusão? Eu retomo as teses, ou apenas uma delas, e aí eu faço o fechamento com uma intervenção. O que é essa intervenção? Essa intervenção, gente, é uma ideia que mude a realidade exposta. Isso na minha conclusão, tá? Então eu vou apresentar uma proposta de intervenção para mudar essa realidade. Quais são as 5 competências do Enem? As 5 competências do Enem. Primeira, demonstrar domínio da norma padrão da língua escrita. Então, eu devo dominar a norma padrão da língua, né? Que é a língua portuguesa que nós estudamos na sala de aula, né? Através da gramática normativa. Segundo, compreender a proposta de redação e aplicar o conceito das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo. Então, eu tenho que compreender a proposta, pessoal, e aplicar os conceitos de várias áreas do conhecimento. Tá? É por isso que é preciso você ter uma leitura. O bom leitor, ele é um bom escritor. Então, se você assiste ou lê revistas, jornais, né, revistas científicas, então você vai ter esse conhecimento, né, de várias áreas, né? Então a proposta da redação do Enem é o quê? É um texto dissertativo argumentativo escrito em prosa, tá? Escrito em prosa, não confundam. O que é um texto em prosa? Pessoal, o texto em prosa é um texto organizado em parágrafo. Lembre-se que a poesia, por exemplo, a poesia ela é construída com versos, né? A estrutura dela ele é formada em versos, né? Versos e estrofe. Essa é a organização do texto da poesia. O texto escrito em prosa, ele é organizado em parágrafos, né? Então, deve-se compreender bem a proposta de redação. Terceiro, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, eu tenho um ponto de vista a respeito da temática, eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que relacionar as informações que
que fortaleçam os meus argumentos ali em defesa do meu ponto de vista, tá? Quarto, demonstrar conhecimento linguístico necessário para a construção da argumentação. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Aí eu estou falando de coesão e coerência. Você deve ter a habilidade, conhecimento para utilizar o quê? As conjunções, os pronomes, né? Para quê? Para amarrar um parágrafo ou para retomar uma ideia que você escreveu anteriormente. Então, você precisa demonstrar esse conhecimento desses mecanismos. E, por fim, elaborar uma proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. A redação do Enem, ou a prova em si, você jamais deve escrever uma ideia ou uma palavra que ofenda, né, ou desrespeite os direitos humanos, viu, pessoal? O aluno que fizer isso, a prova será automaticamente zerada, tá certo? Após ler os textos reflexivos e analisar o tema, estou falando do texto agora, né? Após ler os textos reflexivos e analisar o tema, o candidato deverá elaborar 3 frases-tese sobre o tema proposto, cada um com um verbo de ação ou uma locução verbal. Elabore uma folha à parte. Pessoal, a redação do Enem vem o rascunho, né? Então, o rascunho ali você pode escrever, rascunhar, apagar, riscar. É ali que você vai ter que organizar o seu texto, tá? Então, após você ler os textos reflexivos são aqueles textos de apoio que eles colocam, né, no início da proposta da redação. Aí tem os textos reflexivos, e aí com aqueles textos ali você tem que ser capaz de entender o tema que está sendo abordado ali. Porque muitas vezes o tema está implícito nos textos, né? Então você vai ter que compreender os textos e depois desenvolver a sua redação em cima dessa temática. Comece o texto fazendo um breve apanhado sobre o tema e acrescentando as frases tese. É muito simples você começar o seu texto. O que você faz? Você faz um breve apanhado, né? Faz um breve comentário sobre o tema e aí, logo em seguida, você insere as frases teses ali, na ordem que você desejar, tá? Aí você coloca essas frases tese após vírgula, após ponto seguido, certo? Use os elementos coesivos no início de cada frase. O que são os elementos coesivos? São os elementos que amarram as ideias uma na outra, né? Retomam uma ideia anterior ou dá uma sequência nessa ideia, né? Ou você muda essa ideia. Isso é um assunto que nós vamos tratar um pouco mais na frente. No desenvolvimento, você irá desenvolver 3 parágrafos, cada um para cada frase tese, né? Cada um para cada frase tese, na mesma ordem que você colocou lá na introdução. Neste parágrafo, você irá provar suas teses. Então, pessoal, no desenvolvimento, o que eu vou fazer no desenvolvimento? Meu desenvolvimento, eu já sei que eu vou escrever 3 parágrafos, né? Cada frase tese que eu coloco lá na introdução, eu vou desenvolver lá no corpo do texto, né? Então, são 3 frases tese, são 3 parágrafos, certo? Eu vou dar um exemplo claro para vocês do que é uma frase tese, ok? Então, eu tenho aqui. Vamos falar um pouco aqui, o tema, o assunto que eu vou tratar aqui é a obesidade mórbida nas pessoas. Todo mundo sabe o que é uma obesidade mórbida, né? Aquela pessoa obesa que tem dificuldade de caminhar até, né? Pessoa obesa. Então, a gente vê na televisão alguns programas aí, as pessoas muito obesas, procurando tratamento, né? Então, nós vamos falar da obesidade mórbida. Pessoal, as pessoas com obesidade mórbida, né? Quer dizer, ultrapassou o limite, né? Essas pessoas, o que é que eu posso tratar a respeito da obesidade mórbida? A primeira coisa que me vem na cabeça
é que a obesidade mórbida ela dificulta o convívio social das pessoas. Observe que a pessoa que é gorda demais, ela tem dificuldade de conviver socialmente. Por quê? Ela tem dificuldade de usar o transporte, né, o transporte público. Às vezes ela vai para um restaurante ou para um bar, não tem um lugar adequado para ela ficar, né? Então dificulta o convívio. A pessoa com obesidade mórbida, ela não tem mobilidade, gente, para ir de um lugar para o outro. Os bancos, as mesas não são feitas que colocam nos espaços ali, quer seja num restaurante, quer seja num bar, não comporta aquela pessoa, né? Às vezes a cadeira não suporta, então ela tem dificuldade de conviver socialmente, tá? A pessoa com obesidade mórbida, você dificilmente vai ver ele na praia, dificilmente você vai ver ele, né, convivendo com as pessoas. A segunda coisa que eu encontro aqui na obesidade mórbida, a obesidade mórbida, ela diminui a autoestima do indivíduo. Olha que quando a pessoa está acima do peso, né? Está com sobrepeso, a pessoa já fica com a autoestima lá embaixo. Quando vai comprar roupa, não encontra uma roupa que sirva, né? As pessoas fazem piadas dela, né? Chama de gordinho, chupeta de baleia, né? Então, as pessoas com obesidade mórbida, ela não tem autoestima, diminui a obesidade mórbida diminui a autoestima das pessoas. As pessoas que têm obesidade mórbida, elas se acham feias, elas não querem sair na rua, né? Então, tá aqui uma coisa que eu posso tratar na minha redação. Eu posso dizer que a obesidade mórbida diminui a autoestima do indivíduo. E aí, na hora que eu for lá para o desenvolvimento, aí eu vou desenvolver. Por que eu acho que a obesidade mórbida diminui a autoestima das pessoas? Aí eu vou escrever a respeito disso, né? E por último, a terceira frase da tese é: a obesidade mórbida exige tratamento específico e rápido. A pessoa com obesidade mórbida, ela desenvolve outras doenças, como doenças do coração, né? Várias outras doenças, e a principal delas é doenças do coração, né? Então, a pessoa com obesidade mórbida, gente, ela precisa de tratamento urgente. E é isso que eu vou desenvolver no meu terceiro parágrafo. Observe aí que eu tenho o tema, aí eu crio aqui. Isso aqui eu faço no rascunho. Eu crio três frases-teses para eu desenvolver, né? Então, o que eu posso escrever a respeito da obesidade mórbida? Obesidade mórbida dificulta o convívio social da pessoa, a obesidade mórbida diminui a autoestima do indivíduo e a obesidade mórbida exige tratamento específico e rápido. Pronto. Já tenho aqui o esqueleto da minha redação, já sei do que é que eu vou falar, aí eu faço minha introdução, eu já coloco essas três frases tese, e aí no meu desenvolvimento, cada frase tese dessa aí vai ser um parágrafo, eu vou explicar porque a obesidade mórbida dificulta o convívio social do primeiro parágrafo. Depois eu vou desenvolver também dizendo por que a obesidade mórbida diminui a autoestima do indivíduo, né? Quais as consequências, e a obesidade mórbida exige tratamento específico e rápido, por quê? Né? Então, eu vou dar uma pausazinha aqui, vou dar uma parada. A segunda aula, eu vou construir um texto com vocês, tá certo? Para que a gente possa andar nessa direção já da construção do texto, né? Então, abraço a todos e até a próxima aula.